Esse é o Dito Efeito Literário, podcast que trata sobre o efeito do livro leitura na nossa vida. O meu nome é Karen Vanelli, eu sou bibliotecária, psicanalista e trouxe para o episódio de hoje o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do ambientalista, indígena, conferencista, sucesso na Flip de 2019, Ailton Krenak. Para esse nosso bate-papo, eu convidei a psicóloga, gestalt terapeuta, doutora em psicologia social e coordenadora do Núcleo Ampliar, Raquel Pimentel. Hoje a gente gravou online e o áudio ficou um pouquinho prejudicado, mas o conteúdo tá ótimo, fica com a gente. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, que alegria estar aqui com você, que prazer enorme poder fazer essa conversa nesse Coisa dia de boa. hoje, sobre um tema tão especial, um tema tão importante, né? Tão urgente. Verdade, Raquel, porque eu vou te contar, quando eu selecionei esse livro, e eu comentei isso lá no vídeo, normalmente a gente faz um podcast para aprofundar uma conversa que a gente começou lá no vídeo, que está no canal do YouTube com o nome do projeto. Eu imaginava que ia fazer um episódio sobre a cultura indígena, a questão indígena em si, mas me surpreendeu porque é muito mais sobre o caminho da humanidade, para onde a gente está indo. Ele tem uma consciência muito ímpar, o Krenak. Inclusive, o livro é a reunião de uma série de conferências que ele deu pelo mundo afora, e é incrível o olhar dele e que representa mesmo essa identidade indígena, a cosmovisão. Ele fala bastante dessa cosmovisão do povo deles e que tem uma diferença absurda com a nossa cosmovisão aqui civilizada, principalmente no sentido de a gente estar muito conformado com a ideia de ser meramente um consumidor na vida, enquanto eles têm uma relação muito fidedigna com a natureza, a manutenção, a preservação dos recursos. Inclusive, eles não chamam de recurso. O rio, a mata, nada é recurso para ele. Quem usa esse termo somos nós. Sim, é um tema bem ocidental, bem, enfim, do lugar dos dominadores, né? Dos colonizadores. Da colonização. Da colonização. Ele coloca de uma maneira bem enfática que todos os povos originários, os indígenas brasileiros, eles convivem com a ideia, o discurso de fim do mundo desde sempre, desde que os portugueses botaram o pé aqui, que o discurso é de que o mundo deles acabou, de que não tem futuro, de que eles devem se subjugar a essa civilidade proposta. Então, ele agora não se surpreende que a gente esteja chegando no limite, mesmo antes da pandemia, a gente já estava vendo o nosso processo civilizatório caminhar para essa total desconexão e essa disruptura que a gente está vendo agora. Fala da subjetividade como um caminho, e foi o caminho que os povos originários fizeram até aqui para resistir, para seguir vivendo, o alargamento das subjetividades. Acho esse um dos conceitos mais bonitos, se não o central do livro. Ele conta do quanto os povos indígenas têm a cultura do sonho, da intuição, e não é um sonho de premonição, é que eles têm muita intuição, então eles entendem mensagens que eu vou chamar aqui do inconsciente. Você vê que Freud se ocupou, né, dos sonhos também. A psicologia faz muito isso e eles lá fazem desde sempre. Faz parte da cultura deles, do ethos deles também, né? Os sonhos, eles são um símbolo importante para os povos indígenas. E eu acho muito bacana também a questão da visibilidade da voz para o indígena, um pensador indígena. Acho que é um momento fundamental, assim, crucial da nossa história, da gente poder dele ter essa visibilidade, inclusive na Flip, é como se fosse um resgate, assim, e também uma reparação, né? Uma reparação histórica, né, do olhar daqueles que habitavam aqui há muito tempo, porque eles carregam uma história muito anterior a esses 500 anos. Tem um legado muito mais profundo de modo de ver o mundo, modo de conexão com a natureza. Sim. E os sobreviventes são esses que a gente tem aqui o privilégio, a sorte de poder ouvi-los. Eu queria fazer um gancho com o que a gente está vivendo hoje,
essa pandemia, entender nosso lugar na fila do pão agora, porque, assim, a priori quem está em isolamento e estamos, né, podia ser mais fácil, parecia, ou a gente fantasiava que seria mais simples, talvez, mas o que está acontecendo é que as pessoas estão insones, ansiosas, bastante instabilidade emocional. O tal do teletrabalho é uma coisa que não está assim a milhão, né? Ninguém está a milhão produtivo, simplesmente trocou a chave, agora eu trabalho em casa, está tudo certo. Eu gostaria de fazer aqui um acolhimento da situação dessas pessoas, e eu me incluo nelas, entender o que, afinal de contas, a gente perde no horizonte que nos deixa assim tão sem rumo. Desorganizados, né? Acho que é uma Exato. palavra bem importante, né? Acho que fundamental, assim, essa questão que você trouxe, né? E ela está diretamente conectada com o anterior, com o fim do mundo. Exato. Porque o mundo, do modo como a gente vivia e acreditava até por muito pouco tempo atrás, de modo quase que irreflexivo, então a gente estava vivendo, né? Ninguém nunca para questionar por que a gente faz o que faz, para onde nós estamos indo, né? Por que as coisas são como são? Perguntas muito filosóficas que as crianças se fazem desde pequenas, que a gente vai perdendo essa capacidade de se questionar ao longo da vida, entrando num modo muito de reproduzir o sistema, né? De reproduzir uma lógica que foi sendo construída, especialmente desde a Revolução Industrial para cá, né? Mas há muito tempo, na verdade, mas do advento do capitalismo, das grandes navegações até com esse marco da Revolução Industrial, o modo de se relacionar. A ideia da subjetividade que você trouxe antes ali, esse resgate que ele propõe, ela nasceu com a modernidade, a partir desse lugar. Antes a gente se pensava diferente, o ser humano era um outro ser humano. O que é essa constituição? Então, um olhar da constituição do sujeito como algo, como um constante vir a ser, não como um sujeito acabado, pronto, em movimento. Né? Em movimento o tempo todo, né? Então, digamos assim, a ideia de subjetividade tem uma relação, não é uma correspondência direta, mas é uma relação com a ideia de identidade também, né? Então, de quem eu sou. Além desse constante vir a ser, tem essa questão importante daquilo que me constitui. O que me constitui enquanto subjetividade, enquanto sujeito subjetivo? A dimensão social, cultural, histórica, relacional, familiar, várias dimensões vão nos constituindo nesse eterno vir a ser. Então, hoje eu sou a Raquel, tá aqui falando contigo, diferente da Raquel de uma semana atrás e da Raquel de 10 anos atrás. Então, cada dia a gente vai se atualizando, né, e vai se ampliando na nossa existência, que vem bem ao encontro daquilo que ele traz. E o sistema que a gente vive está ruindo. Diante de um sistema que está ruindo e que veio uma pandemia só, digamos assim, evidenciar, escancarar isso, acho que é um momento que a gente se coloca nesse lugar assim de muitas perdas, de um modo de ser, de um jeito de ser humano num mundo, digamos assim, dominado pelo capital, pela lógica do consumo, enfim. Que tinha um modus operandi muito bem estabelecido, muito bem constituído. Status quo, né? Isso, e para o capital muito bem sucedido, inclusive. Para alguns no capital, né? Para alguns do capital, para uma minoria, né, muito minoria, né, em termos de população mundial, né? Grande parte da população trabalha, se sacrifica para sustentar, né, a riqueza de pouco. Que riqueza é essa? Essa dominação do planeta, para quê? Isso. O que é o dinheiro, né, por exemplo? Isso que o Ailton vem colocar, que para eles não faz nenhum sentido. Tem uma passagem no livro que ele diz: olha, a civilidade está nos propondo que, ao invés de a gente ter um pensamento crítico, uma cosmovisão, uma percepção própria da vida, eu simplesmente seja um consumidor. Eu trabalhe nessa engrenagem, produza, consuma e pronto. Isso é o sujeito. Quando você fala dessa constituição e do que, afinal de contas, é a subjetividade, de como ela apareceu na história da humanidade, né? Tem uma contribuição muito significativa da psicanálise aí, que é a descoberta do inconsciente. Até então, se viveu sem essa dimensão. Também na psicanálise, a subjetividade não é mesmo uma coisa estável. Ele é um conceito que vai permeando outras teorias, né? Passa pelas relações objetais, na medida em que antes você tinha o trabalho como esse conjunto de signos, de significantes. Isso é bem importante mesmo que você está trazendo. Você tinha um horário para ir para o trabalho, você se vestia para o trabalho, então se imbuía de uma série de signos, de símbolos, né, de uma linguagem visual para ir lá e se relacionar também com figuras de autoridade, você ter uma determinada autoridade, tudo bem estabelecido. Aí, de repente, isso some.
É muita coisa. E é uma reorganização muito profunda, né, Karen? Porque, olha só, a nossa relação com o trabalho reflete a nossa relação com o sistema e a nossa relação com o mundo. Então, a gente entra numa lógica muito de produzir e consumir, produzir e consumir. Inclusive, na nossa cultura, a ideia de trabalho, a pessoa que ou não trabalha, ou tem um trabalho que não resulta em um produto, em algo, Como os digamos assim, artistas, exato, né? Como os artistas não é considerado trabalho, não tem valor. Ou da área de humanas também, né? A gente sofre muito na área de humanas nesse sentido, né? Porque não é um produto que você vai vender e que vai ser consumido de uma maneira mais concreta, que entra nessa lógica do capital. Então, e do quanto a gente faz isso inconsciente, faz isso mecanicamente. e o nosso corpo, ele tem um limite. Antes dessa crise do Covid, o nosso corpo sempre teve um limite, sempre vai ter um limite, e já estava em colapso, digamos assim, o sistema de trabalho. Se a gente for ver o adoecimento psíquico e físico também, muito advém das nossas relações doentias com o trabalho. Não é que a nossa relação é doentia, né? O sistema de relação que é produzido coloca as pessoas num lugar de se sentirem insuficientes, de precisar o tempo todo ter que se qualificar mais e mais e mais. Entra nessa lógica da qualificação, né? Enfim. E aí pega um gancho, Raquel, porque você fala do trabalho, mas a gente tem os universitários também sofrendo, porque é a mesma lógica. Tá na universidade, tem que produzir, tem que alcançar, tem que passar de fase. Que a empregabilidade, né? Isso mesmo. Tem que se tornar empregável. Então tem que falar inglês, alemão, francês, tem que dominar, tem várias certificações, tem que dominar várias técnicas e chegar no mercado de trabalho não é suficiente. E aí precisa de experiência, e precisa de mais, enfim. É muito opressor, assim. Inclusive, hoje o sujeito está menos atento ao fato de que a universidade é um processo de vida para formar cidadão. Ele é um processo riquíssimo de vida, mas as pessoas estão menos valorizando a universidade porque não estão interessadas nisso. O foco está em produzir, arrumar emprego que ganhe para poder consumir todos esses signos de sucesso, o carro, o apartamento e assim por aí. Os signos de sucesso na nossa cultura acabam sendo relacionados ao ter, aquilo que você pode comprar, consumir. Que é o que a Ailton vai sinalizar. E as redes sociais vêm mostrar o que você consome, Exato, né? Eu consumo viagem, eu consumo roupa, eu consumo estética, eu consumo modo de ser, né? A gente substitui consciência por essa construção de uma imagem, de um campo. É toda uma ficção que não é íntima, que não é sua, porque a subjetividade tem uma relação com a história que nós contamos, o modo como nós nos pomos no mundo, a história que eu conto de mim mesma. Mas isso passa por um processo de consciência, quem eu sou, do que me anima, o que me desanima, e assim vai. É muito difícil a gente abrir os olhos e ter essa consciência, não é uma coisa que é dada, que é natural. Na verdade, o que nos é dado, a gente chega no mundo já com tudo isso acontecendo, já em meio ao caos, em meio à desigualdade social, à medida que a gente vai crescendo e se apropriando do mundo, a gente vai aos poucos percebendo, e tem gente que passa uma vida inteira sem abrir os olhos, ou sem querer abrir os olhos, né? Até enxerga tudo isso, mas não tem vontade, ou não tem energia. Não tem energia porque é muito empenho. Possibilidade. Isso, é muito empenho do sistema. Olha o que fizeram com a educação. Isso é projeto político. Para agora, a gente está saindo à rua pedindo pela volta do trabalho em plena pandemia, ao invés de a gente pedir pelo auxílio do Estado, foi muito empenho para a gente chegar nesse ponto. É o que queriam da gente. É muito grave. E o dinheiro vale mais do que vida, sendo que o sistema ele é feito, a economia ele é feito para pessoas e por pessoas. Então isso se perde de vista. Foi o Clóvis de Barros também, vamos chamar de filósofo, tem uma leitura muito acessível, inclusive, é um bom recurso para esse período. Ele vai dizer exatamente isso. Há que se valorizar a vida, porque é o que temos. O nosso patrimônio é esse, é o maior. Exato. Agora, o que é viver? Também o Clóvis de Barros vai vai recuperar esse conceito de essência. Ele vai falar mais da essência, o que é essencial. E essencial é você ter o tempo para os teus afetos e praticá-los. E aí o Ailton ele vai mencionar uma outra ideia no livro que eu acho fantástica, é que diante dessa cena social, desse humano todo desconfigurado, todo mecânico que a gente está vendo aí, ele vai propor que a gente use toda a nossa criatividade, toda a nossa essência para criar paraquedas coloridos, porque ele acredita assim que a gente deve aceitar mesmo que o mundo como a gente o conhece, ele na real precisa acabar, tem que dar um break, tem que acabar. Tem que haver um limite para isso. E ele propõe, já está acontecendo. A pandemia, como você bem colocou na tua fala, ela veio escancarar
acelerar um processo que já estava em andamento. Tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Joana Macy. Tem até o livro dela, A Esperança Ativa, em português, que é muito legal. Tem uma entrevista com ela que foi concedida para o Brasil o ano passado, né? Que ela relata desse colapso e, ouvindo a entrevista, parece que ela está falando da pandemia de agora, né? Olha. Quando eu escutei a entrevista, eu fiquei chocada, assim, como que parecia que ela tinha uma bola de cristal e, na verdade, não, isso já está sendo previsto há muito tempo. É como... Se não fosse pela pandemia, seria por outro motivo, né, esse colapso. O avanço das marés em relação ao aquecimento global, a questão das espécies em extinção, enfim, a gente tem muitos exemplos importantes que poderiam levar a gente a alguns colapsos, né? Porque ele também, quando você lê, você esquece que ele é uma conferência que ele deu em 2018 também, não, Sim, não é eles são muito agora. conectados, né? Que interessante, né? Eu acho que é uma ideia que permeia um grupo bem grande no mundo inteiro, assim, dessa ecologia, né? Uma ecologia profunda, que é o termo que ela desenvolve. Olha, que bonito. E é muito importante, ela fala disso, né? Que o mundo, ele fala que o mundo precisa acabar no modo que a gente que está agora, né? E ela fala sobre isso, né? Que a crise que a gente está vivendo, que esse colapso, ele é importante, que o sistema ele precisa colapsar de fato para que a gente possa criar algo novo, né? Para criar nova ordem. Uma nova ordem, reinventar esse sistema. E ela coloca isso de um jeito muito bonito, assim, porque quando a gente ouve, parece, no primeiro momento, tá, isso é impossível, né? Não tem como, isso é intangível, é muito grande para uma pessoa no seu lugar, com sua vidinha e tal, promover qualquer tipo de mudança. E ela propõe algo parecido com o que o Krenak que traz aí dos paraquedas coloridos, né? Que eu achei super bonito isso, esse resgate é muito da identidade, da subjetividade, né? Que eu achei demais de poético. A ideia da esperança ativa, né? Que é você imaginar o mundo que você deseja, sonhar um mundo mais conectado, mais integrado, no presente. Não é uma esperança de esperar, de ficar esperando. Lembra um pouco Paulo Freire, assim, eu achei bem bacana essa proposta dela. Né? E que hoje eu consigo fazer daquilo que eu desejo, do mundo que eu desejo. O que agora eu tenho o poder de fazer? E aí a gente pode pensar, por exemplo, na ideia de um resgate comunitário, né? Um resgate da solidariedade, o olhar para o outro, uns valores muito importantes que o sistema ele vai rompendo, mas que eles são naturais da nossa espécie enquanto espécie social. Como empatia. Como empatia, né? Então, eu olhar para a diversidade, não precisa que ninguém venha me dizer que eu tenho que respeitar gêneros, cores, raças. Isso é bem importante de saber que se eu estou destruindo o planeta, eu estou destruindo a minha casa. Né? Resgatar essa consciência no nosso dia a dia de comunidade, das pequenas coisas do meu condomínio, participar da associação de bairro, por exemplo, que é uma coisa super importante, que não é o fim do mundo, não é tão difícil, até pelas redes sociais. Todo mundo fizer um pouquinho, a gente chega lá. E não sobrecarrega ninguém, né? Tem muita gente que tem pânico de reunião de condomínio, por exemplo. É compreensível, porque são temas difíceis, mas a gente vai delegar para quem decisões importantes sobre a nossa existência, se você não sobre tá o nosso lá, dia a dia. É como na política, né? Se você não decide, alguém decide por você. E com uma postura muito mais de construir pontes, facilita também o diálogo, de aprimorar a capacidade de dialogar, de aprimorar a questão da empatia, né? de tentar criar soluções em conjunto para coisas que são urgentes. Essa crise da pandemia meio que obrigou assim muita gente a ter que olhar para o seu vizinho e pensar coisas em comum, né? Criar sistemas solidários de economia. Eu acho que isso é muito importante, nesse momento mais do que nunca, Sim. De poder consumir do local. E em um ato político de disruptura e de resistência, né, que eu acho que agora é mais do que nunca, resistir significa preservar a vida do coletivo, da gente se conectar com o outro, né? Reconhecer a nossa humanidade no outro. Isso, inclusive isso permeia os ambientes organizacionais, o modo como a gente agora está se reorganizando com o teletrabalho. E aí eu queria chamar um ponto, sabe, Raquel, porque a gente tem aqui no Desk, na ESAG, a ESAG tem um canal no YouTube, ela tem postado vídeos com algumas orientações, esclarecendo alguns aspectos dessas novas relações que estão sendo estabelecidas. A professora Simone Guise, por exemplo, outro dia falou num vídeo sobre a necessidade de as áreas de recursos humanos criarem espaços para se compartilhar essa experiência que está sendo vivida, trabalho dentro de casa, como é que está acontecendo isso? Não só se ocupar de normatizar o trabalho, de estabelecer como cobrar produtividade, mas de entender como é que está esse sujeito. Criar esses espaços de troca, até porque é aí que vem os novos saberes, né? Aí você vai descobrir, inclusive, algumas potencialidades que estão acontecendo também. Por exemplo, eu
logo que começou o isolamento social, eu estava muito preocupada com o trabalho, com produzir e focada nisso, e aí começou a degringolar a questão com manter a rotina, fazer a comida e dar conta da criança que ficou sem escola. Foi com o passar do tempo que eu tive que dosar isso e vi surgir uma potencialidade agora, que é tô dando conta de cozinhar. O dia que eu não consigo fazer uma mega comida, eu faço uma comidinha. O dia que eu tenho a tele-reunião, eu vou deixar a criança na televisão, vai acontecer, dá E tá para tudo ser, bem, e tudo bem, né? vamos fazendo o que é possível. Então, Isso. vamos para os paraquedas coloridos, né, Raquel? Para quem está chegando agora e vai nos acompanhar, esse é o 5º episódio do dito Efeito Literário, podcast que trata do efeito do livro e leitura na nossa vida. E a gente está falando sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, com a psicóloga Raquel Pimentel. O que a gente pode fazer no aqui e agora? O que são possibilidades nesse meio do caminho, né? Uma coisa bem importante, a gente precisa reconhecer quais são as perdas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque existe um luto aí, né, que a gente Isso, está e vivendo. um tempo para isso. Um tempo para isso, eu né? percebi acontecer na prática, que começou de um jeito, ficou do outro, e agora que está se restabelecendo. Exato, isso é fundamental. Essa oscilação, né, Raquel, que o luto vai promover. Isso, as fases que o luto tem, né? O luto tem várias etapas. Então, de perder seu local de trabalho, de perder escola para as crianças, de perder convivência com os coleguinhas, das pessoas conviverem entre si. Nossa cultura é muito afetiva, muito de olhar no olho, de abraçar, de beijar, de pegar junto. Isso também tem um impacto enorme de não poder tocar nas pessoas, de estar perto. Se unir, o ir e vir, são coisas que parecem tão no cotidiano, tão simples, tão corriqueiras e que tem um impacto tão grande. Perder a alegria de se vestir para o trabalho, inclusive paraquedas coloridos, fica a dica. Relacionar quais são as pequenas alegrias. Por exemplo, eu me dei conta que essa coisa do me vestir fazia falta, eu adorava me vestir. Então, por que não? Agora eu estou me vestindo em casa. Nos primeiros dias, eu não sabia mais o que era sutiã nem desodorante. Sapato, calçado, algumas coisas, alguns signos civilizatórios, assim, eles foram se perdendo, né? Se perdendo, total. Roupa de ginástica virou roupa principal, né? Exato. Bem, no meu trabalho mesmo a coisa começou a aparecer, porque um desejo de botar flor na cabeça, passarinho. Comecei a fazer os vídeos com um apelo visual também para a gente brincar. Faço muito com o Francisco em casa, né? Descobrir as pequenas alegrias. Isso é muito importante. Então, o que as perdas trouxeram, né? Reconhecer essas perdas e o que a gente tem de potencialidade, de possibilidade, o que dá para reconhecer, conseguir, né? Então, desde a questão da conexão, dessa solidariedade, de poder conectar com outras pessoas, né? Tudo bem que é pelo meio de outros virtual, modos, né? Reinventar o afeto. Isso é muito importante. Mandar um e-mail para alguém, de ligar, fazer uma ligação para alguém. Lembrar das pessoas que você gosta, né? A gente estava brincando ontem, né? Falando sobre a questão dos memes que tem surgido, né? Que agora você começou a desenterrar pessoas que você não via faz tempo. Dizem que tem muitos ex-casais que retomaram relacionamentos na quarentena, os ex. Dizem que tem muitos casais que podem vir a se separar, aconteceu na China, mas não necessariamente, né? Mas tem isso também, né? Então, de tentar atravessar isso junto, mesmo estando fisicamente separados. A distância é muito relativa. Se cuidar, se conectar, né? Olhar para o que teu corpo está pedindo. Acho que voltar para o corpo é a coisa primordial de todas agora, né? Ouvir o que teu corpo te pede. Tem gente que entra no modo trabalho e fica mais exausto dentro de casa. Trabalhando nas primeiras semanas, eu estava assim, sobrecarregada. E de repente eu me toquei de que eu precisava, meu corpo estava me pedindo. Estava exausta, fica calma, fica tranquila, respira. Ao invés de estar de quarentena, parecia que eu estava de maratona. Exatamente. Maratona de produtividade, né? Então, isso. Como estamos imbuídas dessa lógica impressionante, como mesmo refletindo sobre isso, ponderando, tentando produzir novas maneiras de estar no mundo, ainda assim a gente está muito imbuída por essa lógica, isso é muito complicado. Eu mesma, quando falaram assim, preciso se reinventar, eu sou a louca da reinvenção, eu já saí me reinventando toda. Quando eu vi, não estava dando conta do básico.
fazer Isso. comida. O almoço aqui em casa começou a sair às 3 da tarde com criança. Meu Deus, porque eu perdi. E você tocou num ponto muito importante, amiga, que o básico é muito importante, né? Se a gente conseguir atravessar a pandemia com o básico, já é muita coisa, né? Então, Isso, qual é o possível de cada um? Qual é o possível? A palavra possível é muito importante, ai, né? isso. Qual é o possível Quarentena hoje? do possível, quarentena A do quarentena do possível. possível, né? Respira, Então, respira, né? isso, né? Não entrar numa lógica de ter que produzir loucamente, porque a gente tem um sofrimento junto, tem perdas junto, não é só. Eu vi em vários lugares, gente, não é férias, é quarentena, né? Então a vida segue, só que a vida segue, Mas né, em não como. quarentena, mas não como antes. Então, não tem como dentro de casa, vivendo luto, vivendo mudanças, vivendo medo. Porque eu, por Sim, exemplo, morro de medo de ir no mercado, é eu entro em tenso. pânico. Chego no mercado, eu fico super tensa, né, o tempo todo. Então, a gente está num momento em que os hábitos estão mudando, a gente está ressignificando muita coisa ao mesmo tempo. Então, dá um tempo para o corpo assimilar isso, para entender isso, para acomodar, para construir possibilidades, construir jeitos possíveis. Então, respira, Porque calma, né? esse Esperar um pouco. esse é o processo de constituir sujeito. Eu vou me dando tempo, vou me apropriando, me conscientizando, tomando consciência do que está acontecendo, dando tempo para o luto acontecer, e isso vai integrando no meu ser, Exatamente. vai Então, tomando, vai indo para o lugar. sim, e o que as pessoas têm precisado muito agora, do que eu tenho escutado na clínica, é um lugar de amparo, um lugar de morada, né? Então, que sejamos morada um do outro, de você poder se acolher, se autoacolher e poder dar um lugar para o outro também, né? Atravessar juntos isso. Isso, Então, quando resgatar a ideia de comunidade, comum. A gente está vivendo uma comum, coisa comum que atravessa inexoravelmente todo mundo. você me fez lembrar de um outro aspecto muito importante, que nós somos seres estéticos. Bem, quando a gente está aqui falando de subjetividade, a gente está falando disso, mas de uma necessidade de conforto emocional. Quando você fala da morada, nossa, como a relação com a nossa casa mudou mesmo, né? Antes ela tinha mais vazio do que outra coisa. Era um lugar para dormir, né? A gente vinha para casa para dormir. Agora a casa, você está habitando a casa, literalmente, Isso. habitando com presença, né? Como é que é habitar minha casa com presença? O que é Estou que eu presente quero na minha dessa casa. casa quando eu estou presente nela, né? Exatamente. E às vezes, justamente, ela não estava. Eu me faltava lugar aqui para sentar e trabalhar. E às vezes você vai sentir que faltava uma planta, que falta uma cor, que falta um cheiro. Então, trazer Uhum. esses pequenos paraquedas coloridos para perto. E redescobrir também espaços da casa, né? Estou atendendo mais períodos, mas com mais intervalos, né? Vou para a rede um pouquinho, descansar na rede. Tinha uma rede que eu nunca usava. Que Então, às vezes, eu vou lá dar um respiro, ouvir o barulhinho da farfalhar das folhas, que é tão gostoso, né, no outono. Isso. Então, de poder, mesmo de casa, poder olhar para fora da janela, né? Então, a gente tá. É bem simbólico a coisa de estar em casa, né? Que a gente está olhando para dentro agora, Dentro, isso. para poder olhar para fora depois e para poder ocupá-la fora em algum outro momento de um jeito diferente. Exato. Que É beleza. bem junguiano isso, bem analítico e junguiano. Bem Mas, delícia. Ô, Raquel, eu ainda quero listar, hein, bibliotecáriazinha, uhum. a gente listar alguns serviços, alguns recursos que sirvam aí de paraquedas. Já fiz isso lá no vídeo, quem puder vai no YouTube, dá uma olhadinha no vídeo que tem com esse mesmo livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Lá dei uma série de dicas de como escolher leitura, conforme a tua subjetividade, livros que te tratem, porque a literatura, o cinema, as artes, As em artes geral, são estão aí respiro. a serviço de você alargar a subjetividade. A frase Nossa, do Nietzsche, que eu gosto muito, é a cultura. Ele fala que temos a arte para que a verdade não nos destrua. Eu acho muito profundo isso, porque e é muito verdadeiro. A gente precisa da arte, a gente precisa dar exato. espaço para expressão artística. Tem uma escritora que eu gosto um monte, não sei se eu posso falar dela agora, Já, vamos, já é a, essa hora. a, a Cris Lisboa, né? Ah, Ela tem um delícia. site, um Instagram muito legal, que é uma escola de escrita criativa e afetiva chamada Go Writers. Assim mesmo que escreve. Depois a Karen deixa escrito em algum Isso, lugar, vou deixar uma que é bem lista legal. de. É fartura de dicas aqui para quarentena do possível. E uma coisa que ela traz, a ideia de você poder escrever para dar um lugar para coisas que você não consegue expressar de outra maneira. Então ela diz que tem coisas que só saem da gente por escrito.
Ai, que né? Tem bonito. coisas que só saem da gente por escrito. Mas escrever é um exercício muito bacana, muito Sim. interessante, né? Para quem não tem algum recurso, quem não encontra outros recursos, digamos, fora, a escrita acaba dando vazão. O poder da escrita, a gente já vê, teve um episódio que a gente tratou da Carolina Maria de Jesus, que era uma, né, uma Maravilhoso. catadora de lixo, favelada, recurso zero, e escrevia. A professora Andréia também nos diz, né, do quanto na cultura das mulheres, as mulheres negras usaram muito da escrita para esse escape da vida como ela é. Né? Mais uma vez, é o nutrir a subjetividade. Uma experiência que eu tive no ano retrasado e passado, eu fiz durante um ano, como se fosse um planner, assim, e eu não preenchia, digamos assim, os dias da semana com os compromissos apenas que eu tinha, né? Eu preenchia de lá, mas chegava no domingo, eu olhava para trás e preenchia com tudo que eu tinha feito, não de só produtivo de trabalho, mas coisas que eu tinha feito geral. Se eu fui ver minha sobrinha, se eu fui tomar um café com uma amiga. As afetivas. Então, as coisas afetivas. Quando eu olho, eu tinha uma sensação de preenchimento muito grande, de que De que fez a coisas minha vida. significativas. E nessa linha, a gente tem tecnologia a serviço também dessa expressão. Existem aplicativos que se dispõem a fazer o papel do diário, aquele escrito. Tem um aplicativo chamado Daylow, em que ele faz um tracking do seu humor. Você vai todo dia ele te solicita que você registre o que você fez. Significa que no decorrer da quarentena, por exemplo, você vai percebendo quando você fica mal, o que é que te deixou mal, e o dia que você, olha que dia legal, o que foi que você fez? Então ele vai te dando Feedback. repertório. Né? Você vai construir, não é ele, né? Você vai construindo o Você. repertório, porque ele não faz sozinho, você tem que dizer. E aqui na UDESC a gente tem um grupo incrível, um grupo de estudo que tem uma revista fantástica chamada Apotec. Não sei se é assim que pronuncia, né, galera? Eles estão promovendo lives, encontros do tipo capacitação. Outro dia teve arte na escola, foi lindíssimo. E trouxeram outro dia um artista para falar do processo de montagem em artes de colagem. E aí, de novo, você percebe que para o artista é isso, ele está olhando para o mundo ao seu redor, fazendo conexões. Isso aí é um gatilho da criatividade, esse pensamento relacional. A revista inteira disponível pelo perfil deles no Instagram, Apotec, vou deixar escrito aqui também na descrição desse episódio. Tem um trechinho do Eduardo Galeano que tem a ver com isso da arte que você está falando, do livro dos abraços. Adoro Ele é bem curtinho. Eu posso ler rapidinho? Leia. Eu sou muito devota da santa literatura. Eu gosto muito também, eu sou muito fã também da. Porque a literatura ficcional você vai fazer o filme. Esse exercício, o cinema ele faz por você. Então você fica meio preguiçosinho, né? Mas na literatura É uma outra criação, né? é outro tipo de exercício, é uma outra coisa, né? É um outro barato, é um outro efeito. Por isso o dito efeito. É sempre bem-vindo à leitura aqui. Então, é bem curtinho. É do livro dos abraços, do Eduardo Galeano, tá? A função da arte. 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão no mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar." É lindo, né? E ele chama esse texto de a função da arte, né? Então, a função da arte é nos ajudar a olhar, a enxergar e a atravessar. Eu acho que isso é muito importante, ela transcende. Eu já falei mais de uma vez aqui, o Rubem Alves, ele tem essa ideia de que a primeira educação que se dá para a criança é a educação do olhar. Outro dia, com Francisco, com o chuveiro fechado, caíram gotas d'água, e aí fez aquele barulho. E eu disse, Francisco, olha, o chuveiro fazendo música. Dali uns dias ele estava aqui na rede, na sacada, e disse, mamãe, vem aqui. Eu falei, meu Deus, Francisco. E aí eu cheguei na rede, ele empurrou a rede fez... Olha, a rede fazendo música. Que fofo. Então, é de você dar a possibilidade, você deu olhar para a criança, pronto, ela sai vendo em todo lugar. Que lindo. É incrível, Ai, ele que amor. potencializa.
Criança demais, né? São Demais. ótimos, são maravilhosos. Ô, É Raquel, muito você legal. falou do corpo, eu sei que o corpo tem uma função muito especial na Gestalt, e aí eu vou Sim. aproveitar o gancho um tiquinho, vou falar de um trabalho que uma colega nossa, Aline Volpe Valim, faz lá no CEPLAN, que é uma jornada de meditação. Eu acho fantástico, Maravilhoso. fantástico, guiada, Importantíssimo. de uma qualidade, fiquei impressionada. Tem e-book, tudo, então quem quiser procurar, todo esse conhecimento de que eu falo, que é o Desk produz, ele está acessível para a comunidade. Então, é uma questão de procurar, vou deixar os links aqui, Aline Volpe Valim, eu sei que temos a Célia também, olha só que legal, a Célia tem um podcast de autoajuda, e eu acho que a autoajuda é válida também, tudo que a gente puder usar como recurso agora. Ela faz um podcast pequenininho, seguido de uma música, sempre uma mensagem motivacional e uma música que ela escolhe. Acho muito legal a brincadeira que ela faz. É uma delicinha, também disponível gratuito para quem quiser assinar o serviço. Outro dia a gente teve um professor na ESAG, professor Jara, fez um luau. Meu Deus, amiga, misturou matemática com poesia, com Clarice Lispector. Menina, Uau! incrível, incrível, fantástico. E achei de uma humanidade dele, porque ele é engajado com um projeto chamado ESAG Kids. Me perdoa se eu não for muito precisa na citação do projeto, mas aqui não tinha me ocorrido citar, mas eu vi a live dele ontem. Eles arrecadam cestas básicas e ele faz toda uma vaquinha para poder botar livros nessa cesta básica. Então, está nutrindo subjetividade ainda das crianças. Incrível, Muito. adorei. Uma outra coisa que é bem interessante também, que pode ajudar muito, é a questão da psicoterapia, né? Tem muitos terapeutas oferecendo serviços gratuitos pela internet. Isso. Então, primeiro houve uma força-tarefa aqui em Floripa dos profissionais liberais, né, psicólogos, oferecerem para os profissionais da saúde, gratuitamente, um suporte durante Quem a está crise mais do Covid. precisando. Isso. E tem gente que está acolhendo as demandas da população em geral Em também, geral, ou por preços mais módicos ou módicos, ou gratuitamente. então gratuitamente. O meu grupo de psicanálise está com um serviço chamado SOS Psicanálise e é gratuito, também é Isso. agendado, não é como CVC, que você liga já tem alguém no telefone. Não, você entra no site, faz o agendamento e vai ser atendido por tem uma lista de profissionais ali, né? Isso, tem uma lista de Porque vários psicólogos de várias áreas isso, também, que dá pra gente deixar depois pro porque eu pessoal. entendo, aqui tem que ficar registrado, na verdade, a gente está lançando aí recursos, é aplicativo, é livro, leitura, meditação, uma série de podcasts, autoajuda. O Desk tem um serviço de coaching, produz muito conteúdo de qualidade também. Agora, nada substitui, nada é tão pontual, profundo quanto a psicoterapia individual. Com certeza. Então, mas O espaço núcleo ampliar, nós somos em 4 psicólogos, né, psicoterapeutas, né? Então também, mas tem vários profissionais incríveis pela cidade, né? Então não é difícil de achar. Por isso que eu digo que esses pequenos paraquedas coloridos que a gente está trazendo aqui são recursos que muito colaboram, muito contribuem para aquele momento que você precisa, assim, pelo menos lembrar de respirar, de dar um tempo, fazer o possível. E esse possível é bem importante a gente se fortalecer agora, se conectar com o propósito, né? Com o que a gente quer, o que a gente pode, né? Qual o possível de cada momento para promover esse alargamento do subjetivo, né? Que o próprio Krenak trazia, né? Então, é o caminho que o Krenak aponta, né? Como atravessar a pandemia, né? Como usar esses paraquedas, né, coloridos. Isso. Então, vamos nos conectar, né, com o nosso corpo. Ouvir o que o corpo te pede literalmente. Está cansado, está com fome, está com saudade, está triste, está angustiado. Dá um lugar para os sentimentos, acolhe os sentimentos. Isso é algo primordial, não ficar né? negando, né? Não negando. negando. E não se sentir mal também de ter sentimentos ruins, porque vai acontecer. É natural acontecer isso agora, né? Então é importante entender que a gente não está numa situação super tranquila. A gente vai se fortalecer, mas é bem importante poder olhar para eles também. Vou fazer uma pontuação. Eu não sei se tem pessoa tranquila nesse momento. Não sei, mas quem tá é improvável. mesmo quem tem menos demanda, até essa pessoa não tem no horizonte a visão de futuro que a gente estava acostumado a. Agora até os dias da semana perderam um pouco sentido, tá uma coisa louca. O futuro não tá dando, a gente não sabe exatamente como vai ser. Então, o caminho é aqui e agora.
o que dá. Exato. Uma coisa bem importante que a gente tem que pensar, esse resgate subjetivo que ele propõe ali no livro, é a ideia de que pequenas ações ou coisas que parecem muito pequenas, elas têm um impacto gigante, muito maior do que a gente imagina. O famoso efeito borboleta. Você começa a ter um sentimento diferente, isso afeta quem convive com você de alguma maneira, mesmo que virtualmente. Isso vai reverberando, vai inspirando outras pessoas, enfim, vai inspirando você mesmo. Então, você começa a se reconhecer diferente, se sentir diferente e vai produzindo, criando coisas novas. E aí vai alcançando pessoas que também estão na mesma busca e caminhando para no mesmo sentido. Há muito tempo que se fala de que o futuro para essa humanização são as microidentidades, são realmente pequenas comunidades sendo a mudança que elas querem ver no mundo e encontram outras comunidades também sendo. É assim que a coisa é onde que eu vou botar minha renda, meus recursos, meu olhar. São decisões que você faz a partir de uma subjetividade bem desenvolvida, bem consciente de consciente. si ampliado, não é só uma consciência cognitiva racional, né? É um sentir. O sentir, ele também é consciência. Dá um lugar para o afeto, para o que você sente. Isso faz parte dessa consciência, né? Raquel, eu sou muito feliz de ter podido contar com a tua participação. Queria mesmo trazer esse olhar da psicologia, porque eu acho que das coisas essenciais, das coisas importantes para humanizar, são os profissionais que olham, que trabalham com o humano. Então, tenho muita admiração pela profissional que você é também, que eu conheço há bastante tempo. Eu também admiro muito o teu trabalho, né? Há muito tempo, e você também, né? Tua história, eu tenho muito orgulho de você, da tua história, né? E você me inspira muito, viu? Você também. Eu acho lindo essa proposta tua de trazer, né, literatura, trazer cultura, trazer arte, né? Trazer conteúdo de qualidade para os alunos da UDESC, para a comunidade toda, da cidade toda, né? Eu acho que isso é muito importante. E com uma sensibilidade, com um olhar tão apurados, assim, tão refinados, né? Isso é muito bonito, assim. Tão lúdicos, tão felizes também, né? Então, tão coloridos. É muito lindo. Sabe que literatura que me levou para a psicanálise foi do desejo de aprofundar nesse simbólico que a literatura mobiliza, né? E eu me lembro do quanto isso, de repente, eu percebi que estava mais perto de você, mais perto dessa admiração que eu tenho em outra instância. É um serviço de higiene, é higiene mental, é limpeza, é refinar o instrumento, né? Sim, eu costumo brincar com os meus consulentes, que eu considero a terapia. Eu faço terapia também há muito tempo, né? A gente precisa fazer quem é terapeuta, quem é psicólogo. Mas eu brinco com eles que fazer terapia é adiantar a vida, no sentido de que não é algo sem o qual você dependeria para existir, mas ao mesmo tempo te adianta tempo de vida, coisas que você levaria tantos anos para descobrir ou para conseguir atravessar, e às vezes com alguém atravessando junto com você, temas tão difíceis, lugares difíceis de olhar, com acolhimento, enfim, com o contexto que a gente cria, né? São catalisadores. Catalisadores, né? Que potencializam a vida, né? Catalisadores. É nesse sentido mesmo que eu digo que são oráculos, porque você chega lá e passa para a próxima fase. Ficamos por aqui. Que atravessemos a quarentena, né, da melhor maneira possível. Com o paraquedas mais colorido possível. De todos. Isso. Esse foi o 5º episódio do Dito Efeito Literário, tratando do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. As dicas e serviços aqui citados vão ficar na descrição do episódio. E você encontra nas nossas redes sociais. Procure por Dito Efeito Literário. Esse projeto também produz vídeos com dicas de livro e declamação de poesia. Não esquece de se inscrever no canal, seguir e compartilhar com os amigos. A literatura agradece.